Olá, pessoal. Que bom estarmos juntos mais uma vez, dando sequência aos nossos estudos da evangelização infanto-juvenil Meimei. Chegamos ao nono item sobre o pensamento e seus reflexos em nossa vida. E hoje daremos atenção especial a um tópico muito importante que nos convida a sinceras reflexões no nosso dia a dia, que é o pensamento e julgamento. Vamos lá? Sobre o julgamento. Toda avaliação ou julgamento é um pensamento derivado da observação. E nós fazemos isso durante todo o dia. A todo tempo nós estamos observando as coisas, as pessoas, as situações. Logo, estamos fazendo uma avaliação, né? Emitindo um juízo de valor, fazendo um julgamento sobre tudo isso que está aos nossos olhos. E o que nos convida o Evangelho? O Evangelho nos convida exatamente a uma análise amorosa das situações, né? Olhar as pessoas, os contextos, com benevolência. E nossa análise pode ser assim, amorosa ou não, né? Quando criticamos negativamente alguma conduta. Daí surgem para a gente duas perguntas importantes. Primeira delas, no meu dia a dia, presto mais atenção nos comportamentos alheios ou nos meus? E a segunda reflexão, como estou julgando a mim mesmo? E vejam o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta. A censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Nosso julgamento é a medida de nossa sabedoria. Nós avaliamos as coisas, nós enxergamos o mundo pelas nossas lentes. Né? Não tem como ser diferente. Cada um enxerga o mundo pelas suas lentes. E na maioria das vezes as nossas lentes estão embaçadas, né? E quando muito nós conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla, mas do exterior, porque somente Deus tem o perfeito conhecimento, né, do íntimo das criaturas para fazer um juízo de valor perfeito, completo. Né? E Deus é extremamente amoroso, nós não podemos esquecer. Então, para julgar uma coisa corretamente, é necessário ter dessa coisa um repleto conhecimento. E nós muitas vezes enxergamos apenas o lado externo da vida. E vejam as orientações que Emmanuel nos apresenta. O Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pelas exterioridades. O Mestre apenas anunciou que a árvore será sempre conhecida pelos frutos. Quando as circunstâncias nos impelirem a julgar ou analisar os irmãos de experiência e caminho, esqueçamos as figurações passageiras que repontem no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus: pelos frutos os conhecereis. Bezerra de Menezes nos afirma que toda opinião retrata o opinador. Né? A imparcialidade de julgamento há de começar em nós, com a benevolência para com os outros e severidade para nós mesmos. Vejam que ponto importante, né? Julgar os outros de maneira bondosa, com carinho, com indulgência, mas na hora de avaliar as nossas atitudes, aí nós precisamos ser um pouco mais severos para evitarmos a continuidade no erro, para mudarmos um pouquinho o nosso comportamento no sentido, né, de nos tornarmos pessoas melhores, que é o grande propósito da nossa existência. E Emmanuel, mais uma vez, nos ajuda a compreender bem esse olhar que nós precisamos ter diante das criaturas. Né?
Não julgues o próximo através de aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação. Coloca-te no lugar do companheiro sob censura. Jamais condenes, porque o Senhor descobrirá meios de invalidar as posições do mal para que o bem prevaleça. Toda vez que as circunstâncias te obriguem a examinar os atos dos outros, recorda que os nossos atos, no conceito dos outros, estão sendo examinados também. Ninguém, né, está fora da possibilidade do erro, da queda. Então, por que nós vamos ter um olhar assim tão ferrenho com relação às atitudes alheias e um olhar tão complacente, piedoso com as nossas próprias atitudes, né? Vamos lembrar sempre que o inverso também é verdadeiro, que as pessoas estão nos avaliando naquilo que fazemos, né, naquilo que externamos o sentimento. É importante a gente se colocar no lugar do outro antes de proferir qualquer juízo de valor acerca das atitudes alheias e da forma como as pessoas são. O julgamento perfeito, como nós dissemos, pertence somente a Deus, unicamente a Deus, né? Porque apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgueis, para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Então, essa inversão de postura que é importante, né? Avaliarmos mais o nosso sentimento, o nosso pensamento e a nossa ação, e avaliarmos menos as ações alheias, né? As práticas dos outros. E o Evangelho novamente nos inspira, né, dizendo que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Essa passagem evangélica, ela fala por si mesma, reforça essa nova postura que nós precisamos adotar, né? Mas será que nunca eu vou poder avaliar as condutas alheias? Essa questão Kardec fez aos espíritos. E os espíritos respondem lá na questão número 903 de O Livro dos Espíritos, que nós só podemos avaliar, julgar a conduta dos outros quando nós formos retirar dessa avaliação algo benéfico para nós, no sentido de nos amadurecer, de nos ajudar, né, na nossa trajetória. Mas nunca, em hipótese alguma, quando tivermos o intuito de criticar, de divulgar, né, de tornar público aquilo, essa conduta alheia. Quando nós agimos assim, nós estamos pautados certamente em culpa. E os espíritos nos indicam como criticar os outros, como julgar a vida alheia é um hábito nocivo, né? Então eles dizem assim: para indicar o defeito, para enxergar a má parte. Toda a gente neste mundo tem sempre bom gosto e arte. Às vezes a gente até brinca, né? Como é bom falar da vida alheia, né? Lógico que no sentido sarcástico. Acerca de julgamento, eis o que há, meu amigo. Encontro sempre nos outros o que carrego comigo. Então a gente precisa mudar o hábito. Respeito firme e bom nome na terra sempre granjeia quem cuida da própria vida sem julgar a vida alheia. E em se sentindo imperfeito, o homem nobre se acostuma a não se ver com direito de julgar pessoa nenhuma.
Então, gente, qual que é a saída, né? Qual que é a proposta que o Evangelho aí nos indica, né? Nos convida a essa tão importante mudança da forma de pensar acerca da avaliação dos outros, né? De julgar as pessoas. Nós precisamos respeitar os pontos de vista alheios, né? Lembrando que cada um tem seu tempo, tem seus sentimentos, tem as suas formas peculiares de enxergar o mundo, assim como nós temos as nossas, né? E nada julgar através de aparências. Cada um de nós traz uma região indevassável nos recessos do espírito, onde unicamente a sabedoria de Deus pode com segurança conhecer os nossos intentos e avaliar o porquê das nossas decisões. Às vezes a gente fica pensando, né, não, como que tal pessoa agiu daquela forma? Olha que brutalidade, que barbárie. Mas nós não temos condições, nós não sabemos, né, o porquê daquilo, nós não temos condições de analisar o íntimo da pessoa, lembrando que estamos diante de um espírito, né, com é, milênios de anos, não apenas a partir do nascimento dessa existência. Então isso cabe a Deus. E um outro convite muito importante é tentar olhar o mundo com o olhar de Jesus. E a fórmula está exatamente aí. Como Jesus julgava as pessoas. Nós conhecemos, né, aquela passagem da mulher adúltera e a resposta do Cristo maravilhosa para todos nós, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Além dessa passagem linda, né, tão marcante do Evangelho, que nos convida à indulgência, à tolerância, a compreender os erros alheios, Emmanuel tem uma mensagem belíssima que se chama No Olhar de Jesus, em que ele nos apresenta como o Cristo avaliava as pessoas. Vamos conhecê-la? Ele diz assim: em Bartimeu, cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelos desvarios da posse e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão, e, embora sabendo-o fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Busquemos algo do olhar de Jesus para nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso.
necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Obrigado por compartilhar conosco mais um momento de reflexão e bons estudos a todos e até a próxima.